começamos aqui a falar sobre o 11º parágrafo, onde Kardec destaca a importância da concordância entre as diversas comunicações espíritas como um critério de validação da doutrina. A diversidade de médiuns e locais de comunicação, quando convergente nos princípios básicos, acaba fortalecendo e dando credibilidade ao espiritismo. Entretanto, sistemas isolados e excêntricos que não encontram eco em outras comunicações acabarão desaparecendo. Daí a importância de se fazer um estudo metódico. É o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e que acabam sendo ferramentas essenciais para que ocorra esse discernimento. Então, Kardec ele já inicia o parágrafo falando: se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, ou seja, vamos supor que apareceu um espírito que, na cabeça dele, ele quer criar uma doutrina nova, uma doutrina revolucionária, e que essa doutrina não tem nada a ver com a verdade. Será que ele vai conseguir fazer isso? Né? Então, Kardec aqui está chamando a atenção para o seguinte: a verdade não é uma propriedade de um único espírito ou de um indivíduo. Se o espírito tentar criar um sistema doutrinário baseado apenas em suas próprias ideias, ignorando a verdade, é lógico que isso vai ter consequência. Mas como é que a gente vai saber? Através da importância de se estudar, de se fazer um estudo sério. É da busca por confirmação, em vez de se aceitar tudo cegamente. Temos que estudar, temos que fazer um estudo sério, temos que buscar a confirmação daquela mensagem com outros médios, médios de outros locais. Então, fazendo essa conferência, é que a gente vai ver se está havendo algum tipo de excentrismo ou não. E veja, o que vai acontecer? Kardec já fala, ó, pode ter certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito, ou seja, não vai sair dali. Se algum espírito tentar manipular as ideias, tentar criar um sistema excêntrico, vai ficar circunscrito naquele local e, como consequência, vai cair. Mas vai cair por quê? Diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Ou seja, outros médiuns, outros espíritos vão dizer que aquela informação não está batendo, não vão confirmar aquela informação. Então aquilo ali vai acabar ficando circunscrito a uma região e acabar caindo. Ou seja, a consequência natural de um sistema excêntrico é o seu isolamento e o eventual desaparecimento. A falta de concordância com as instruções dadas por outros espíritos em diferentes locais e através de médiuns diversos levará à sua queda fatal. E Kardec continua: foi essa a unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos. Kardec aqui ele está falando sobre o início do movimento espírita, onde era comum que diferentes médiuns e grupos espíritas apresentassem interpretações divergentes do fenômeno espírita. Cada um explicava à sua maneira os fenômenos, levando a sistemas parciais e totalmente contraditórios. Entretanto, à medida que as comunicações mediúnicas se multiplicaram e foram sendo comparadas e analisadas por Kardec, uma unanimidade
começou a surgir. Essa concordância entre os ensinamentos de diversos espíritos, comunicando-se em diferentes lugares e por diferentes médios, foi o que permitiu identificar as leis que regem as relações entre o mundo visível, material, e o mundo invisível, espiritual. Essa unanimidade serviu como um filtro, eliminando as interpretações isoladas e equivocadas e consolidando os princípios fundamentais da doutrina espírita. E Kardec fecha: e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, Kardec está enfatizando que a refutação desses sistemas parciais ocorreu antes que se conhecesse as leis que regem essa relação entre os 2 mundos. Isso sublima a importância de se fazer um estudo, de se fazer uma compreensão das leis que regem o intercâmbio entre os 2 mundos, pois esse conhecimento serve como guia para discernir a verdade das comunicações. Então, para finalizar esse 11º parágrafo, vamos analisar os pontos mais importantes. Kardec ele inicia falando sobre o risco de sistemas excêntricos, né? Ou seja, será que poderia um espírito ditar um novo sistema doutrinário baseado em coisas que contrariam a doutrina espírita, ou seja, baseado em inverdades, né? Ele levanta essa questão. E ele fala que a consequência, se isso acontecesse, era esse sistema ficar restrito a um local, ficar restrito, ficar isolado a uma determinada região, não ganhar popularidade. Por quê? Porque a unanimidade é o critério de verdade. Ou seja, mensagens ditadas por vários médios em vários pontos, do planeta, iriam demonstrar que aquilo que estaria sendo dito não é verdade, e ele acabaria sucumbindo. E ele fala também da refutação de sistemas parciais, onde Kardec, ele fala que lá no início do espiritismo, né, alguns médiuns, né, tentavam cada um puxar a sardinha para o seu lado e explicar os fenômenos espíritas à sua maneira, e graças à unanimidade, né, da resposta que era dada pelos espíritos a diversos médios, e diversos locais, essas comunicações que eram dadas em diferentes locais, fizeram com que as leis espíritas pudessem ser identificadas. E essa concordância entre os ensinamentos de diversos espíritos, comunicando-se em diferentes lugares e por diferentes médios, foi responsável por identificar as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. E por último, Kardec fala da importância dos conhecimentos da lei, né? Kardec, ele fala da importância do estudo e da compreensão das leis que regem esse intercâmbio entre os 2 mundos, pois somente o conhecimento vai servir para que a gente possa discernir a veracidade dessas comunicações.